Era quinta-feira, 22 de março de 2018. Dom estava em sua casa quando alguém bateu à sua porta. Para surpresa desse homem mais velho ao ver, no olho mágico da porta, havia uma jovem mulher ferida e coberta de lama, descalça e quase toda enlameada. Seu corpo estava todo machucado, e ele a deixou entrar, lhe deu um cobertor e, enquanto isso, ligava para o número de emergência. Informou ao operador que acabará de receber uma vítima de agressão em sua casa. A mulher não conseguia nem mesmo dizer seu nome ou quem a havia atacado. Ela repetia apenas que estava aterrorizada. Dom estava convencido de que aquela mulher misteriosa, vestindo roupas rasgadas, estava respirando de forma rápida e superficial, toda machucada. No ombro esquerdo dela, era possível ver, cortada na pele, a palavra boy, que significa garoto. A vítima não conseguiu dizer o que havia acontecido. Afirmava que não se lembrava de nada, que os acontecimentos das últimas horas estavam como que cobertos por uma névoa. Ela não sabia onde estava, nem como tinha chegado ali. Foi imediatamente levada para o hospital e, felizmente, as lesões eram apenas superficiais. Os policiais rapidamente descobriram que a vítima era Ezra McCandless, de 20 anos. Quando a situação já estava um pouco mais tranquila, a mulher começou a lembrar o que havia acontecido com ela. Embora os detalhes inicialmente estivessem bem nebulosos, Ezra finalmente disse que seu ex-namorado, Alex Woodward, estava envolvido nesse incidente. Aconteceu em uma estrada enlameada, em algum lugar nos arredores da cidade, em uma área deserta. Os policiais imediatamente começaram a agir, tentando localizar Alex, mas ele parecia ter desaparecido. Não estava em casa, ninguém o havia visto recentemente, seus parentes não faziam ideia de onde ele estava. Alex não havia contatado a família há algum tempo, e foi então que Jason Mengel, outro ex-namorado de Ezra, soube que ela havia sido atacada e que Alex estava sendo procurado. Vale ressaltar que a mulher repetia constantemente que eles deveriam informar Jason Mengel sobre o que havia acontecido. Neste momento, preciso contar um pouco mais sobre Ezra, Alex e Jason, e os relacionamentos entre eles, pois isso é fundamental para a história. Ezra nasceu em 6 de outubro de 1997, em uma pequena cidade chamada Stanley, no estado de Wisconsin. No entanto, naquela época, seu nome não era Ezra Candless, mas sim Mônica. Sua mãe, Rosalina Gelson, tinha apenas 14 anos quando a criança nasceu. Ezra, vou me referir a ela como Ezra, embora naquela época fosse Mônica, para não confundir vocês. Ela nunca conheceu seu pai biológico. De qualquer forma, sua mãe se casou quando a menina tinha 5 anos, e Ezra passou a se chamar Mônica Klein. Contudo, a felicidade e estabilidade nesse lar não duraram muito. O casamento acabou em divórcio 8 anos depois, e não foi uma separação amigável. A menina viu seus pais brigando, e em casa não havia uma atmosfera amigável. Muitas vezes, os pais descarregavam sua raiva e frustração na filha. Às vezes, ela ouvia que era burra ou inútil e coisas do tipo. Ela mesma depois afirmaria que seus pais eram como 2 furacões debaixo do mesmo teto. Após o divórcio, Ezra manteve contato regular com a mãe, mas logo se afastou do restante da família. Ela se vestia como menino e se comportava da mesma forma. Foi nesse período que ela decidiu mudar de nome e escolheu Ezra, dizendo que achava o nome bonito e muito mais neutro. Após terminar o ensino médio, Ezra continuou seus estudos em uma faculdade, mas logo percebeu que aquilo não era para ela. Foi quando ela começou a se reaproximar de sua feminilidade. Mais tarde, mudou-se para uma cidade maior, Duluth, também no estado de Wisconsin. Então, ela encontrou um trabalho de meio período em uma loja de tecidos e materiais para costura e começou a pintar desde criança. Ezra era uma alma artística, um espírito livre. Ela até decidiu decorar seu carro, pintando um corvo em cima dele, e na capô também havia seus desenhos. Ezra gostava de estar rodeada de pessoas, estar no centro das atenções, ser vista como uma pessoa diferente, misteriosa, interessante. O local popular de encontro era uma cafeteria, onde todos os funcionários e frequentadores se conheciam e formavam um grupo de amigos muito unido.
Ezra ia lá todos os dias. Ela não tinha telefone, quer dizer, teoricamente, ela possuía um aparelho, mas não tinha nenhum plano de serviço e não era um telefone pré-pago. Por isso, ela costumava usar o Wi-Fi da cafeteria. Foi lá, numa noite de verão de 2017, que ela conheceu Jason Mengel. O homem estava do lado de fora, fumando um cigarro, e em determinado momento, ele exalou uma respiração de frustração. Ezra então perguntou o que estava acontecendo. Eles começaram a conversar, e imediatamente algo entre eles se acendeu. Logo começaram a se encontrar, e não demorou muito para que Ezra se mudasse para a casa de Jason. Os dois brincavam chamando um ao outro de esposa e marido e, de certa forma, pensavam seriamente em casamento no futuro. Jason achava sua nova namorada uma surpresa. Ela era corajosa e sabia se impor. Ele, por sua vez, era paramédico militar. Em 2017, ele tinha 33 anos e Ezra, 19. Jason se lembra de ter ficado completamente surpreso quando descobriu a verdadeira idade da sua namorada, pois estava convencido de que ela era muito mais velha. Naquele momento, no entanto, ele já estava profundamente apaixonado por ela. Quando Ezra se mudou para a casa dele, eles combinaram que ela ajudaria a pagar o aluguel e as contas. No final, isso nunca aconteceu, pois ela simplesmente não tinha dinheiro. A mulher garantiu que, assim que suas obras começassem a vender, a situação mudaria, mas como vocês podem imaginar, Jason apenas deu de ombros. No entanto, o relacionamento deles começou a enfrentar problemas quando Ezra descobriu que estava grávida. Naquela época, eles estavam juntos há apenas alguns meses. Decidiram que o melhor seria interromper a gravidez. Jason deixou a decisão final para sua parceira, mas também não estava feliz com a situação. Como resultado, no dia de seu aniversário, Ezra foi a uma clínica e fez o procedimento. Contudo, os problemas não desapareceram, ao contrário, começaram a se acumular. Ezra se sentia culpada e psicologicamente abalada após a decisão. A situação também afetou negativamente sua vida profissional, já que Jason, devido ao trabalho, precisava viajar com frequência. Ezra se sentia sozinha, incompreendida e abandonada. Ela não gostava do fato de seu parceiro estar cada vez mais nervoso, reclamando de tudo e ficando irritado rapidamente. Ela própria também começou a se comportar de maneira irracional. Em uma ocasião, quando Jason queria sair com os amigos, ela ameaçou se machucar caso ele fosse sem ela. Nessa época, Jason sugeriu que ela conversasse com seu amigo Alex, pois talvez isso pudesse ajudá-la. Alex tinha 23 anos e trabalhava na mesma cafeteria onde Ezra e Jason frequentavam. Além disso, ele era professor substituto e sonhava em se tornar professor de filosofia. Ele estava fazendo tudo para alcançar esse objetivo e continuava seus estudos na Universidade de Oregon. Nos momentos livres, Alex devorava livros sobre filosofia e passava horas discutindo sobre o sentido da vida. Ele também mantinha um diário no qual anotava suas reflexões. Ezra conheceu Alex em um clube, onde ele estava escrevendo em seu caderno. Por curiosidade, ela perguntou o que ele estava fazendo e o que estava escrevendo, e ele respondeu que escrevia sobre canibalismo e amor, mas de uma maneira filosófica. Alex era uma pessoa extremamente amigável, muito querido por todos. Ele estava envolvido com a vida da igreja e cuidava de suas 3 irmãs mais novas. Sempre dizia que queria cuidar e amar as pessoas, mesmo que ninguém mais se importasse com elas. Ezra contou tudo a Alex, seus problemas com Jason e a decisão de interromper a gravidez. Alex também se abriu, dizendo que se sentia triste, sobrecarregado e como um excluído na sua própria família, pois seus interesses em filosofia o faziam diferente. Eles começaram a conversar cada vez mais na cafeteria e logo começaram a fazer longas caminhadas juntos. Com o tempo, um sentimento se desenvolveu entre eles. Nessas caminhadas, eles se abraçavam, se beijavam e andavam de mãos dadas. Alex chamava Ezra de seu namorado, uma referência às suas dúvidas anteriores sobre sua identidade de gênero, que ela também compartilhou com ele. No final das contas, eles começaram a ter relações íntimas. Durante o sexo,
Alex às vezes brincava com ela, usando cera quente, e, em outras ocasiões, lia em voz alta trechos de seus diários ou passagens de livros filosóficos. Enquanto isso, Ezra ainda estava em um relacionamento com Jason, mas mantinha o relacionamento com Alex às escondidas. Quando Jason descobriu, Ezra tentou convencê-lo de que tratava todos os seus amigos da mesma forma, homens e mulheres, e que ele não precisava se preocupar, pois nunca o trairia. Ezra estava jogando nos dois lados. Alex, por sua vez, insistia para que ela terminasse com Jason, pois estava cada vez mais deprimido e irritado. Quando o Natal se aproximava, Alex tentou se cortar. Quando Ezra o encontrou, pediu ajuda e Jason foi quem tratou os ferimentos de Alex, sem saber que estava ajudando o amante de sua namorada. Em fevereiro de 2018, Jason teve que viajar por algumas semanas a trabalho. Foi então que, durante uma festa, Ezra se envolveu com um dos melhores amigos de Jason, John. Depois desse evento, eles trocaram algumas mensagens flertando por SMS, e Ezra disse que estava se mudando e que o relacionamento deles havia chegado ao fim. Jason não sabia o que pensar e se perguntava se algo havia acontecido ou se ele tinha feito algo errado. Ezra disse apenas que pretendia voltar para sua cidade natal e morar com sua mãe. Mesmo após o término, durante um desses encontros, quando Ezra adormeceu, seu ex-namorado decidiu olhar a caixa de entrada do iPod dela e o que ele viu o deixou chocado. Ele descobriu as mensagens que, na época, sua amada enviava ao seu melhor amigo, John. Ela tentou depois justificar, dizendo que não era bem como Jason pensava, que o relacionamento aconteceu, mas que o sexo ocorreu sem o consentimento dela, já que ele se aproveitou do fato de ela estar bêbada. Então, Jason afirmou que, se fosse realmente o caso, Ezra deveria denunciar o incidente à polícia, o que ela fez. Em resumo, ela acusou John de ter forçado sua amiga, um homem inocente, apenas porque foi pega em uma traição. Felizmente, as mensagens trocadas entre eles deixaram claro que em momento algum ela foi traumatizada. Para ajudar a encerrar a investigação sobre o caso, também contribuiu com informações e descobriu que Alexa, sua ex-companheira, estava envolvida com outro homem. Quando perguntou sobre isso, ela admitiu que o romance havia começado já em novembro, logo após ela ter abortado. Ela alegou, porém, que seu estado psicológico na época foi motivo disso. Em resumo, sempre atribuía a culpa a alguém, nunca ela mesma. Em 24 de fevereiro, Ezra enviou uma mensagem a Alex pedindo para ele nunca mais falar com ela. Ela o culpava pelo fato de Jason ter ficado tão distante de não a procurar, enquanto ela, por outro lado, teve uma epifania de que era com ele que queria estar e passou a lutar para recuperar o relacionamento. Disse que tinha começado terapia, que mantinha um diário e que estava determinada a melhorar, mas Jason não queria mais nada com ela, pelo menos no campo romântico. Mesmo assim, ele ainda sentia uma fraqueza por ela, continuava preocupado e frequentemente conversava com ela. Na noite de 21 de março e na manhã seguinte, trocaram várias mensagens. Ezra afirmou que não tinha planos para aquele dia e também que não poderia dirigir seu carro, pois precisava atualizar o B da cafeteria. Jason ficou muito surpreso quando, algumas horas depois, a viu. Ela estava diferente, com o cabelo bagunçado e sem maquiagem, coisa que ela normalmente não deixava de usar. Estava também estranhamente pálida. Algo lhe dizia que algo estava errado. Ele se lembrava da amargura com a qual Ezra falava sobre Alex e temia que pudesse ocorrer uma grande briga. Por isso, subiu na bicicleta e foi atrás dela. Rodou por algum tempo, mas, depois de 40 minutos, nada havia mudado e ninguém apareceu à porta. Jason, então, se aproximou do carro, desligou o motor, foi até a casa e bateu na porta. Ninguém atendeu. Então ele decidiu entrar. Logo ouviu Ezra e Alex discutindo, mas quando os viu, eles disseram que estavam apenas conversando. Mesmo assim, Jason sentiu uma enorme tensão no ar. Sugeriu que conversassem em outro lugar, preferencialmente público. Todos saíram de casa e, na rua, os policiais apareceram. Ezra estava no banco do motorista e Alex ao lado. Ambos disseram que estava tudo bem e se desculparam por fazerem os policiais se deslocarem sem necessidade. Mais tarde,
Ezra contou aos amigos que estavam indo a outra cafeteria para conversar. Cerca de 3 horas depois, Ezra, aterrorizada, bateu à porta de um criador de gado que morava nos arredores, acompanhada por um policial. Ela disse que a única coisa de que se lembrava era que tinha medo de Alex. No início da investigação, os policiais voltaram à fazenda para procurar mais pistas. Encontraram uma estrada de terra, enlameada, cheia de poças, que levava a um ponto mais alto. Seguindo as pegadas, logo avistaram um carro muito característico, com desenhos na tampa do motor e no teto. A porta traseira do lado do motorista estava aberta, e de lá saíam pernas. Os policiais encontraram o corpo de Alex. Nesse momento, tudo o que sabiam até então sobre a vítima e o agressor já não parecia mais tão certo. Eles decidiram voltar a conversar com Ezra e informaram que haviam encontrado o corpo. Para surpresa deles, Ezra agora tinha muito mais a dizer do que antes. A memória dela retornou de imediato. Ela afirmou que, durante o relacionamento deles, Alex a chamava de seu namorado. Os policiais perceberam rapidamente que ela estava mentindo. Ela disse que, na hora do incidente, seu ex-amante estava no banco do motorista, já que ele era destro, mas a inscrição estava em um lugar onde Ezra poderia facilmente lê-la. Isso levantou a questão: como Alex teria feito as letras de forma tão perfeita, com uma faca e de cabeça para baixo? Quando os investigadores compartilharam suas dúvidas com Ezra, não demorou muito para que ela admitisse que tinha sido ela mesma a fazer as inscrições. Ela explicou que não sabia o motivo, mas que talvez precisasse de uma válvula de escape para suas emoções depois que Alex a atacou. De acordo com a versão dela, Alex cortou sua blusa e suas calças no banco de trás do carro, e ela estava aterrorizada, com medo de que ele a matasse. No entanto, conseguiu agarrar a faca, tirá-la das mãos dele e, em seguida, golpeá-lo várias vezes. Ela alegou que agiu em legítima defesa, mas sua história tinha muitas lacunas. As feridas em suas mãos eram superficiais e não representavam perigo. Além disso, todos os ferimentos em seu corpo também eram apenas superficiais, o que indicava que ela poderia ter se ferido sozinha. Ela também não tinha feridas defensivas. Além disso, as evidências coletadas no local do crime indicavam que o ataque a Alex não aconteceu no banco traseiro do carro, mas do lado de fora. O homem foi golpeado 16 vezes, principalmente na cabeça, pescoço, tórax e virilha. Não foram encontradas feridas defensivas em seu corpo, o que indicava que o agressor o atacou de surpresa e Alex não teve chance de se defender. Provavelmente, depois do ataque, ele usou um lenço para tentar estancar o sangramento. A arma do crime, o faca, por sinal, era do pai de Ezra. A faca foi encontrada no carro, e ela foi presa e acusada de homicídio. Ela nunca teve antecedentes criminais, e ninguém ao seu redor nunca percebeu nela nenhum comportamento agressivo. A defesa alegou que a cliente agiu em legítima defesa, argumentando que Alex estava furioso porque Ezra não queria mais ficar com ele. Quando se encontraram, ele tentou forçá-la a ter relações sexuais. A defesa tentou apresentar Alex como uma pessoa emocionalmente instável, alguém cada vez mais perturbado e desequilibrado, que perdeu totalmente o controle de si mesmo. Por outro lado, a acusação tentou mostrar que Ezra queria se livrar de Alex porque o via como um obstáculo para reconstruir seu relacionamento com Jason. Ela queria, a todo custo, recuperar aquele relacionamento e culpava Alex pelo fim da relação deles. O promotor acreditava que naquele fatídico dia o carro de Ezra ficou preso na lama. Alex saiu para verificar a situação e foi nesse momento que ela o atacou. O promotor também sugeriu que a posição do corpo de Alex, quando foi encontrado, indicava que ele tentava fugir do agressor. As circunstâncias também foram prejudicadas pelo fato de o carro de Ezra ter ficado preso na lama, já que ela acabou indo embora do local. Segundo a acusação, no entanto, Ezra se lembrava claramente do que fez após o ataque, já que o local do crime foi encenado para que tudo parecesse que Alex fosse o agressor. Ela tentou buscar um local onde pudesse obter ajuda. Além disso, ela pegou o telefone de Alex, segundo a acusação, para impedir que ele pudesse chamar por socorro. Alex não morreu imediatamente. Se tivesse sido levado rapidamente ao hospital,
Com grande probabilidade teria sobrevivido. Durante o processo, Ezra foi chamada a depor. Assim que entrou no tribunal, ela sorriu e olhou para o advogado com uma expressão sedutora. Ela estava usando um casaco rosa e parecia estar à vontade, exibindo um comportamento calmo e eloquente, com uma linguagem muito sofisticada. Ela sorria e brincava durante o depoimento, e sua aparência, com cabelo longo e ondulado, que ela cortou imediatamente após a condenação, maquiagem sutil e o casaco rosa, a fazia parecer uma jovem delicada e sensível. A atmosfera no tribunal se tornou mais tensa quando o carro de Ezra ficou preso na lama. Inicialmente, ela e Alex tentaram encontrar uma solução, mas nada deu certo. Eles ficaram parados, sem saber o que fazer. Alex então tentou abraçar Ezra, mas ela não estava interessada nesse tipo de carinho. O homem sugeriu que ficassem um momento no banco de trás do carro para se acalmarem. De acordo com as palavras da acusada, Alex continuou a insistir e, finalmente, se sentou sobre ela. Ele anunciou que o momento de tomar o que era dela havia chegado. Depois, tirou seus óculos, amarrou um lenço nos olhos dela e começou a tocá-la. Ezra explicou durante o julgamento que não sabia quais eram as intenções de Alex, mas sentia medo. Quando o toque da faca tocou sua pele, ela ficou aterrorizada, e quando ele cortou sua pele, ela já estava certa de que a situação estava indo para um caminho perigoso. Ela simplesmente começou a temer por sua vida, já que Alex nunca a havia machucado antes. Esse foi o primeiro ataque, e com base no que ela sabia sobre ele, temia que o homem quisesse matá-la. Embora ela tenha afirmado no hospital que havia retirado a faca das mãos do agressor, agarrando a lâmina, no tribunal, sua versão dos eventos mudou. Ezra disse que deu um chute em Alex na virilha, o que fez ele soltar a faca. Ela afirmou que, quando tentou sair do carro, Alex a agarrou pelo pescoço e pelos cabelos e a puxou violentamente para si. Isso a fez golpeá-lo na cabeça. Ela alegou que não tinha intenção de machucá-lo. Quando ele a atraiu novamente para perto de si, ela o atingiu na lateral e fugiu. Ela afirmou que não se lembrava de mais nada, mas que sentiu tontura e não conseguia respirar. A defesa sublinhou que, no início da investigação, a acusada não tinha intenção de enganar os policiais, mas sim que lembrava pouco do ocorrido, pois passou por um grande trauma. Os jurados deliberaram por várias horas, e no final, Ezra foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade. Quando ouviu o veredito, era possível ver a incredulidade e o medo nos olhos dela. Ela parecia prestes a desmaiar, e provavelmente acreditava até o último momento que seria absolvida. No entanto, os jurados mais tarde disseram que as próprias declarações de Ezra comprometeram durante o julgamento e também não havia nenhuma prova real que Alex a atacou. Na fase de sentença, a acusada pediu desculpas à família de Alex e anunciou que queria a possibilidade de pedir liberdade condicional após cumprir 50 anos de prisão, mas o recurso foi rejeitado.